Hello minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Beatriz Fontella, eu sou profissional de recursos humanos e hoje eu vou passar algumas dicas de como se comportar na entrevista de emprego para você sair na frente aí e conseguir a sua colocação ou recolocação no mercado de trabalho, tá? Então, se você caiu por aqui de paraquedas, já aproveita e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dica e compartilha também esse vídeo com quem está procurando uma vaga de emprego, quem está participando de um processo seletivo, quem você acha que vai gostar desse assunto. E vamos lá começar para o vídeo não ficar muito longo, né? Tem muita coisa importante, então pega aí o caderninho para anotar tudo e não perder nenhuma dica. Como se comportar em uma entrevista de emprego online? Primeira coisa que você precisa saber é que são duas coisas diferentes, como eu falei no vídeo passado aqui no canal. Entrevista de emprego online é aquela ao vivo que você conversa com o recrutador, e vídeo entrevista é aquela que você grava e envia para o recrutador. Então essa daqui você vai falar ao vivo mesmo com o cara, como se estivesse em uma entrevista presencial. Com a pandemia e home office, e a gente sem poder sair, sem poder trabalhar, essas entrevistas elas ficaram, como é que eu posso dizer, foram mais intensificadas, né? Mas antes da pandemia já era tendência, ela só aumentou o número, mas antes disso a maioria das empresas já estavam se adaptando para essa modalidade de entrevista, porque é mais fácil, a pessoa não precisa se deslocar até a empresa, você marca um horário, fica mais fácil para você, para o recrutador. Então, já é um meio que você, se você ainda não está adaptado, você já deveria começar a se adaptar, porque futuramente os processos seletivos vão ser todos online. O futuro é esse. O primeiro ponto na entrevista online é atente à postura e aos principais comportamentos, né? Apesar de não ser uma entrevista presencial, o recrutador ele fará uma análise comportamental e corporal a todo tempo. Então, do início ao final da entrevista vai ser analisado o seu comportamento, por exemplo, braço cruzado, perna cruzada, né, uma cara mais fechada, ou se você ficar muito à vontade, muito relaxado, ombros caídos, ou se você for deitar no sofá como se estivesse conversando com um amigo, tudo isso vai ser analisado, não vai ser falado, mas vai ser analisado e podem contar pontos negativos. Então, atente-se à postura do início ao fim, né, como um bom profissional, como se você estivesse lá na entrevista presencial mesmo. Você na entrevista presencial não se comporta de qualquer jeito, não age de qualquer jeito. Na entrevista online tem que ser do mesmo jeito, tá? Então, algumas atitudes, né, elas revelam falta de comprometimento. Como eu disse, esse caso de braço cruzado significa dizer que você está meio negativo, não está aberto a ouvir o que a pessoa quer falar. E se você está muito relaxado, fica muito caído, assim, mostra que você não tem muito comprometimento. E aí vai atrapalhar na postura, vai atrapalhar no processo seletivo inteiro. Então daí você já pode ser eliminado e aí ficar achando, mas eu falei tudo direitinho, e aí vacilou na postura. Vamos lá, escolha um local apropriado. Eu recomendo que você reserve um local, né, onde você não tenha muita passagem de pessoa, né? Por exemplo, aqui atrás, né? Sempre passa alguém da sala para a cozinha, mas quando eu estou gravando, eu aviso todo mundo e aí eu gosto de ficar nesse momento. E procura um horário também que não tenha muitos ruídos, um local da sua casa que não tenha muito ruído, barulho, desliga a televisão, som. Não fica muito perto da rua ou avenida, se você morar perto de avenidas movimentadas, porque isso vai atrapalhar. Você pode escolher o seu quarto, o escritório, a sala, contanto que você tenha a possibilidade de ficar sozinho com o recrutador, porque aí você vai ficar mais à vontade, vai falar mais à vontade. Tem gente que tem vergonha de falar na frente de outras pessoas e você vai se sentir melhor, mais confiante. Então, se você tiver essa oportunidade, prefira. É importante também verificar elementos que possam chamar a atenção do recrutador, por exemplo, quadro com cores muito chamativas atrás de você, móveis com cores muito chamativas, vai acabar dispersando, tirando o foco do recrutador para essas coisas, mesmo que não seja intencional. Ideal também é optar por ambientes visualmente limpos, né? Então, fundo branco, fundo claro. Iluminação é ideal que seja sempre de frente para uma janela, então como se a janela estivesse aqui na minha frente,
e um fundo mais claro aqui atrás. Então, se você tiver essa opção, vai ser a melhor possível, tá? Vamos lá, próximo item. Procure se comunicar de forma clara, né, e objetiva. Então, a comunicação clara e objetiva é o diferencial em qualquer processo seletivo. Então, se você fala bem, consegue se comunicar bem, você vai sair na frente de vários concorrentes. Vale lembrar que isso não tem relação nenhuma com vocabulário rebuscado, nem complexo demais. Então, não precisa falar palavras difíceis demais, coisas que você não conhece. O ideal é que você tenha um domínio no que você está falando e que você consiga organizar suas ideias de forma lógica e assertiva, né? Então, você começa a falar uma coisa e de repente está falando outra coisa e se perde, isso não é legal. Então, é legal começar uma ideia e seguir nessa mesma ideia e conseguir falar isso, né, de uma forma lógica. Então, nada de falar demais também. Sempre tenta resumir o que você vai falar, ou falar tipo no tempo certinho, no máximo 1 minuto para cada coisa, sem mudar muito o foco das questões propostas, tanto pelo recrutador quanto por você, né? E tenta passar também certeza e segurança. Nunca, incerteza, insegurança, se você fica muito nervoso, você pode até avisar, olha, eu tô muito nervoso e tal, não tem problema você falar isso, mas tenta passar mais segurança. Quando ele, por exemplo, perguntar a sua pretensão salarial, você olha, é tanto, então vai seguro, dá uma estudada antes. Eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas perguntas para você já ir respondendo e estudando o que pode cair nesses processos seletivos, e aí você já vai bem seguro para isso, se você seguir as minhas diquinhas todas direitinho. Vale a pena você também gravar um vídeo de si mesmo, além de fazer videoconferência com parentes, mães, amigos, você pode gravar um vídeo, porque aí você vai ter uma noção do que você está errando. Se você fala uma coisa e pensa outra, e aí você vai ver os pontos que podem melhorar, a sua dicção, e você vai criando afinidade mesmo com a câmera. Então grava aí várias vezes, porque quando chegar o dia você vai estar preparado para a entrevista, tá? Garanta uma boa conexão. Bom, é ideal que você esteja perto do modem, do roteador. Se for possível, conecta a internetzinha de cabo, tá, no computador. Se você for usar o celular, fica próximo do modem para que não ocorra, né, nenhuma interferência, porque uma conexão ruim, ela pode não só derrubar a ligação, mas pode ficar uma imagem ruim, pode ficar um áudio ruim. Então, é bom testar até isso antes, se a qualidade do áudio e da câmera tão boas nessa internet. Por exemplo, aqui em casa, no quarto, a internet não é tão boa, então jamais é para fazer uma videoconferência lá, ou uma live, ou um ao vivo. É ideal que eu faça aqui na sala, porque é pertinho do modem, aí vai garantir uma boa conexão, que não caia, que não atrapalhe as ideias que eu estou tentando passar, né? Tenha segurança ao olhar para a câmera, né? Então, você vai olhar para a câmera, para o buraquinho da câmera aqui, se for celular, a lente aqui, ou a lente aqui da frente, tá? Quando você está falando, você olha para a câmera. Quando o recrutador está falando, você olha para a tela. E aí ele vai perceber essa sua atenção para que ele está falando, os detalhes. E quando você estiver falando, mantenha a segurança. Não tem problema mexer as mãos, articular, nem nada disso. Mas é ideal que você tenha esse foco na câmera e também esperar alguns segundos depois que o recrutador falar para você responder, para não parecer que você está interrompendo ou que ele vai falar alguma coisa a mais. Então é como aquele jornalismo, né, que a gente vê, aquele jornalista que as pessoas ligam, que eles estão em outro lugar, eles sempre esperam uns 2, 3 segundos para responder. Você vai fazer a mesma coisa, porque tem até os lags, né, que demoram um pouco chegar a informação. Então espera uns 2, 3 segundos para começar a responder ou a propor algum tema, alguma coisa assim. Mantenha um tom de voz adequado, nem muito baixo, nem muito alto. Fala normalmente, como se você estivesse conversando com uma pessoa normalmente, e não precisa. Tem gente que fala mais baixo para mostrar que é mais tímido, que é mais tranquilo, né? Mas não é uma ideia legal. É ideal que você fale firme, mas também amigável, né? Para ficar até um clima legal, e que você sinta seguro na forma que você fala, se sinta seguro, né? E outro ponto é com relação ao trato de áudio, né? Eu já falei para vocês, para não parecer que você está interrompendo, você aguarda alguns segundos e responde, tá? E se for possível também usa uns fones de ouvido, ajudam,
Se for fone sem fio é melhor porque não fica o fio aparecendo, senão você bota só um do lado assim, para ouvir o que o recrutador tá falando, e vai ficar aqui do lado para não ficar os dois, tá? Mas não tem problema não usar fone de ouvido, pode usar tranquilo e fala na altura normal, que o microfone vai funcionar muito bem. Escolha uma roupa adequada. O ideal é você se vestir conforme o perfil da empresa. Eu dei 2 exemplos aqui, um exemplo mais formal, um exemplo mais descontraído, contanto que você respeite as regrinhas básicas, que isso é sem decote exagerado, sem maquiagem muito forte, no cabelo ajeitado, no caso dos homens, cabelo cortado, barba feita, sem bonés, acessórios que chamem muita atenção, sejam muito coloridos ou que façam barulhos, como pulseiras, essas coisas. Então, evitando isso, tá tranquilo. Estuda a empresa antes. Se for uma empresa mais moderna, você pode ir mais tranquilo. Se for uma empresa que puxe mais, né, que seja mais social, você vai um pouco mais arrumado. Analisa a sua vaga também. Se for uma vaga, né, de alto patamar, você coloca uma roupa mais social. Se for uma vaga mais nível operacional, você pode ir mais tranquilo, que aí não tem erro, tá? Pesquise sobre a empresa como se fosse uma entrevista presencial, não só para você responder as perguntas sobre a empresa, para saber com o que ela trabalha, mas para saber também se você quer trabalhar lá nessa empresa, se faz o seu perfil, ou se não vai ser uma coisa tipo, eu vou para lá, daqui 1, 2 meses eu vou querer sair e tal. Então é legal você poder escolher a empresa que você quer trabalhar também. Muita gente diz que hoje em dia isso não é possível, mas seguindo aqui as dicas é possível. Ainda ontem eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma menina que escolheu uma empresa, seguiu as dicas, tudo direitinho, fez um currículo comigo e aí conseguiu uma empresa onde ela tanto queria. E é muito legal ver as pessoas conseguindo uma recolocação e conseguindo trabalhar na área que quer. E eu dei aqui algumas formas que você pode pesquisar sobre a empresa para conhecer, para ficar ciente quando você for para a entrevista, para saber se é isso que você quer realmente. As redes sociais da empresa, como o site oficial, Instagram, LinkedIn. Temos também um site que é chamado Glassdoor, que você pode ficar de olho na avaliação dos funcionários com relação à empresa. Então, os funcionários vão lá anonimamente e fazem avaliações. Tem várias empresas lá, muitas bem avaliadas, outras nem tanto, e aí você fica sabendo quais são os pontos positivos e negativos, se vale a pena você ir para lá ou não. E você também pode conversar, né, com funcionários que já trabalharam ou que trabalham na empresa para saber como é a política, se pagam em dias, como é que trabalha, né, processo, se tem possibilidade de crescimento a médio e longo prazo e tudo isso, como é que funciona, né? Enfim, fazer um pesquisão aí sobre a empresa. Teste os equipamentos antes da entrevista online. Então, você vai conferir o microfone, a câmera e até o enquadramento, se está correto. A iluminação também não pode ser deixada de lado, como eu disse, de frente para a janela, se for possível, um fundo branco, claro, atrás, né, que não tenha muitos adereços para não tirar o foco do recrutador para outras coisas. Normalmente a entrevista online ocorre pelas plataformas como Zoom, Skype ou Google Hangout. Então, se a empresa não mandar, você estuda um pouquinho essas 3, vê como funciona, onde recebe ligação, porque tem gente que quando abre a primeira vez a gente fica meio perdido. Então já dá uma olhadinha antes, mas normalmente a empresa avisa, né, por qual plataforma vai ser, e aí você já consegue fazer esse teste antes, faz uma ligação para outra pessoa, ver se está enquadrado direitinho, se a iluminação está legal, se o áudio está legal, enfim. Dá para fazer todos esses testes. Evite qualquer distração. Então, celular, né? Preciso nem dizer que tem que estar no silencioso, para você não receber notificação. E se você for fazer uma videoconferência do computador, desliga as abas onde pode chegar notificações, por exemplo, o WhatsApp. Tem gente que usa o WhatsApp no computador e deixa aberto e pode pegar uma mensagem e aí vai ficar todo mundo procurando de onde que veio aquele barulhinho. Então é legal você fechar as abas, tá? Dos aplicativos que você não está usando. Deixa só o do Hangout aberto. Aqui eu deixei as perguntinhas, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, né? Para você se preparar com antecedência. São as principais perguntas feitas em entrevistas online. Então, vamos lá, tem pergunta aqui que você pode pesquisar no Google, por exemplo, qual a sua pretensão salarial? Você pode pesquisar como que está a média de mercado, quanto que é mais ou menos o salário, e aí você vai ter uma base para não cobrar nem tão alto, nem tão baixo assim.
E algumas outras perguntas, elas servem de autoanálise mesmo. Então, você baixa um print aqui, responde, e você vai treinando, ver o que precisa melhorar. Se tiver alguma dúvida, marca uma consultoria comigo que eu posso ajudar também, tá? Imprevistos podem acontecer, então mantenha calma e tenta contornar a situação. Da mesma forma como se você estivesse lidando com um imprevisto na empresa, né? Alguma coisa deu errado, você vai se estressar, vai ficar nervoso? Não, você vai agir com calma e vai pensar como que você pode resolver o problema. E aqui você vai fazer do mesmo jeito. Você agindo dessa forma, isso pode ser até benéfico, né? Vamos supor, vai que saiu o negocinho do fone, você precisa ir lá conectar o cabo da internet, alguma coisa assim. Você tem calma, você liga novamente, você ajeita, você pede licença. E aí a forma como você vai contornar os problemas pode ser muito positivo para a relação, né, da contratação, do processo seletivo em si. Porque aí ele vai entender que você age bem quando acontece algum problema, algum imprevisto no dia a dia também. Então, é muito comum e fica preparado para isso, tá? Porque, por exemplo, no vídeo entrevista você pode ficar arrumado só da cintura para cima. Na videoconferência é ideal que você esteja arrumado por completo, porque se der algum imprevisto você precisar levantar, não vai aparecer que você está de pijama na parte de baixo. Então, cuidado com isso. Porque se tiver algum imprevisto, você tem que estar realmente preparado. Então, se arruma completamente como se estivesse saindo de casa para ir para uma entrevista, tá? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você gostou, não esquece do feedback, que é importante demais aqui pro canal, para eu saber que tipo de conteúdo vocês gostam de assistir. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar do assunto. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. E ative as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Ou se ficou alguma dúvida e você quer fazer uma consultoria comigo, me chama no e-mail ou no Instagram, tá aqui na tela para quem quiser. E também fazer um currículo personalizado, a gente faz currículo personalizado, show de bola, que com certeza você vai conseguir ser chamado para uma entrevista online aí. Esse foi o vídeo de hoje, beijos e até a próxima. Tchauzinho!